Então, bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Hoje o tema é maravilhoso. Nós vamos ler Isaías 53:5. A gente aprendeu semana passada sobre a obra do Espírito Santo, né? Porque aprendendo que o Espírito Santo é o agente da cura interior. E a base para a nossa cura interior é a expiação de Cristo. Então, hoje a gente vai entender melhor tudo o que significou o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, o que ele significa para a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor, né? Mas o Senhor Jesus, morreu por eles também. Então, a gente vai entender como que funciona. É claro que a gente não vai esgotar todo o assunto hoje, mas vai dar para a gente entender um pouco melhor sobre tudo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então, vamos ler aqui, irmãos. Só esse versículo de Isaías 53, verso 5, que diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Uma pergunta, uma afirmação que eu vou colocar aqui para vocês, É a pior dentre todas as doenças, pois ela é universal, contagiosa, degenerativa e humanamente incurável. Que doença é essa? Se a gente olhar a doença como um pecado, como uma doença, talvez mude um pouco a nossa visão em relação às nossas transgressões e muitas vezes iniquidades. A diferença, alguém sabe me dizer qual é a diferença entre transgressão e iniquidade? Porque a gente viu aqui em Isaías 53 que o Senhor nos curou disso daí. Tanto da transgressão quanto da iniquidade. O que é transgressão? A gente poderia falar que é um pecado, os pecados conscientes, iniquidade. Os pecados inconscientes, transgressão. Ou os pecados que a gente comete sem premeditar mesmo, né? Você acaba na fraqueza, vai lá e faz. Na discussão você pega e vai lá e fala o que você não devia falar. Você não premeditou aquilo. Agora tem outras coisas. A iniquidade mesmo é quando você sabe que é errado, mas você quer fazer. Você sente um prazer naquilo e, depois eu me viro com preço, mas eu vou lá e faço. Tá? Isso é iniquidade. A obra de Jesus, a obra expiatória de Jesus veio para tratar essas duas situações na nossa vida. Então, tanto a transgressão, que é aquelas coisas que você, poxa vida, parece que é mais forte do que eu. Vou lá, quando eu menos penso, já aconteceu. Já fiz, já falei. Deus cura disso, Deus liberta disso. A obra de Jesus liberta disso. E aquilo também que você tem prazer, né? Aquele vício, aquele domínio, aquela vontade gostosa do pecado, que é a iniquidade, Jesus também cura disso na obra expiatória dele. Tá? O pecado, ele é a pior doença por causa dessas características. Ninguém está livre dele. Seja homem, mulher, seja em qual país aquela pessoa nasça, seja em qual cultura ele esteja inserido, lá no fim do mundo, lá junto com os esquimós, ou em São Paulo, ou em Tóquio, um lugar super populoso, super civilizado, vamos dizer assim, não interessa, vai alcançar. Tá? Mesmo que a pessoa, eu quero me livrar disso, eu vou para o mosteiro, eu vou passar minha vida dentro de conventos, por exemplo. Não adianta. A pessoa nasce com aquilo. E aí, as pessoas tentando, se livrar do pecado por via humana, tentando se sarar do pecado pelas suas próprias forças, se enfiaram em conventos, se enfiaram em mosteiros, mas não adianta. Tá? Então, casos de homossexualismo, casos de adultério mesmo, mulheres que entravam lá. A gente viu um filme chamado Nome da Rosa. Eu não indico porque tem umas cenas muito, muito feias. Mas contava um pouco de como era a situação dos padres em alguns mosteiros, a relação deles com a filosofia naquela época e tal. E aí tinha
aquela situação da sociedade, da Idade Média, onde as pessoas eram extremamente pobres. E já o Papa, né, o papado já naquela ostentação, né, aquela coisa maravilhosa, enquanto os pobres ali, miseráveis realmente. Então, tinha uma moça que entrava pela entrada onde eles jogavam a lavagem para os pobres, à noite ela entrava por ali para se prostituir, e às vezes eles davam um coração de boi para ela, alguma coisa assim, para ela levar para as pessoas miseráveis comer. Então não adianta você se enclausurar, achando que assim você vai estar livre do pecado, porque nasceu com você, é uma doença universal. Vai acometer homem, mulher, pobre, velho, criança. E em algum momento a criança apenas vai manifestar aquilo, mas ela já nasce com isso. Então é a pior doença, porque é universal, ela é contagiosa. Lembra que a gente aprende as coisas também por imitação? Os nossos filhos, eles vão ser muito mais ensinados pelo nosso exemplo. Então eles olham para a gente e nos imitam. Ou alguém que eles admiram, eles vão imitar. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A gente aprende, uma das maneiras de a gente aprender é ouvindo, é lendo, é escrevendo, mas também imitando. Então, um lugar onde tem pecado, e o mundo está no pecado. Então, isso vai passando, imitação, vai passando para o outro. Tá? É uma natureza que nós temos, mas ela se manifesta porque o ambiente onde nós estamos, o mundo onde nós estamos, é muito propício para ela se manifestar. A gente não está no céu ainda. Aqui é muito propício para o pecado dar todas as suas obras, não fruto, mas as suas obras. As obras da carne aqui é um lugar bem fértil para isso, inclusive para as outras pessoas. Ela vai passando, vai contaminando. O pecado contamina. Por que é a pior de todas as doenças? Porque também ela é degenerativa. Ela só vai te piorando, ela não te melhora. Essa vida de pecado não te melhora. E você também não a controla. Você não consegue dar um breque para ela não piorar tanto. Ela vai cada vez mais. Pensa numa doença degenerativa, como Alzheimer, como o mal de Parkinson, como algumas síndromes raríssimas, onde a criança ela já nasce com uma pele, com ossos de uma pessoa de 70 anos. E ela só vai atrofiando cada vez mais, a pele dela só vai piorando cada vez mais. O pecado faz exatamente isso com a gente. Ele só vai nos piorando. E essa doença é humanamente incurável. Então os homens tentaram curá-la. Foi por causa disso que se criou as religiões. Foi por causa disso que se criou as filosofias. Foi por causa disso que se criou alguns mecanismos para você tentar sarar disso. Mas não tem jeito. A religião não deu jeito para isso. Eu gosto sempre de dar o exemplo da religião dos fariseus, para a gente ver bem direitinho o que é religião, o que era Jesus. Eles estavam bem próximos e como eles eram completamente diferentes. Aqueles judeus não eram crentes. Aqueles judeus não eram filhos de Abraão. Aqueles judeus não reconheceram a voz de Deus. Porque eles tinham criado, o homem tinha criado um outro caminho para se salvar, outro caminho para ser santo, que não o caminho de Deus, que é a religião. Por isso que não adianta a gente simplesmente se acomodar na situação de sermos evangélicos. Gente, religião não vai salvar ninguém, não curou ninguém. Porque eu segui todos esses preceitos, tudo que Deus mandou eu fazer, eu vou para o céu. Não, a gente vai para o céu, a gente vive uma vida abençoada aqui nessa terra, com vitórias, com a presença de Deus, por causa da obra expiatória de Cristo. Porque todos aqueles judeus, mesmo aqueles tementes, que até quando Jesus apareceu, eles ficaram ali querendo saber, né? Com muito temor, que disseram, será que ele é de Deus mesmo? Quero entender isso. Até esses judeus crentes só foram salvos por causa da obra de Jesus. E não por tudo que eles guardavam, como o grande exemplo do apóstolo Paulo. Que é pessoa mais
religiosa que ele? Ele era muito religioso, ele era muito certinho, ele fazia tudo direitinho, ele via da descendência correta, ele teve uma ótima educação dos seus pais, um homem bom, né? Um homem culto, um homem instruído, um homem que fazia bem para a sua sociedade, né? Ele fazia parte do sinédrio, ele era uma pessoa assim que você pode olhar com prestígio humano grande. Só que espiritualmente falando, a doença estava nele, a doença do pecado estava nele, ele estava já contaminado por ela, ele estava degenerando e ele ia morrer. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A recompensa dessa doença é a morte. Ele só encontrou salvação e cura para ele naquele dia, no caminho de Damasco, em que ele ouve a voz de Jesus. Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Dura para você ficar recalcitrando contra os aguilhões. Você está brigando comigo, né? E ali ele se rende. Aquele dia que aquele homem começa, fica 3 dias cego, orando e jejuando durante 3 dias. Deus vai enviar um homem de Deus, um homem chamado Ananias, vai até a casa onde ele estava, prega para ele entende tudo perfeitamente, já se batiza nas águas ali e foi curado. Aquele dia, a alma dele foi curada dessa doença que é a pior de todas, que é o pecado. Pecado, o que é pecado? Também essa frase, gente, é apenas um de muitos significados que a gente pode encontrar para pecado, tá? Mas só para a gente enumerar aqui hoje, ó. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Olha o que essa doença faz, né? Ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. A nossa desobediência é pecado contra tudo aquilo que Deus falou para a gente fazer. Deus coloca um alvo para a gente não segue, a gente erra esse alvo, é pecado. Então, tudo isso é o que nos afasta de Deus. Todas as atitudes que a gente pode ter, atitudes que a gente não pode, que a gente não tem, mas deveria ter, que são os pecados de omissão, tudo isso faz a gente ficar contaminado, degenerar até morrer, tá? Se a gente não permitir que essa obra de expiação se cumpra em nós. Pode ir para frente, pastor. Qual é o remédio de Deus, então, para essa doença do pecado? Já que o pecado estava aí, que era universal, contagioso, degenerativo e mortal, como que Deus vai resolver isso? Ele já instituiu isso lá em Gênesis. No momento em que Adão e Eva pecaram, o Senhor ali já criou o plano da salvação. Naquele momento ele falou, né? Então vai ser assim com você, Eva, vai ser assim com você, serpente, com você, Adão. E aí quando ele fala para Eva, ele fala assim: olha, por causa que você ouviu a voz da serpente, você vai ter sempre inimizade com a serpente. A tua semente da mulher vai ter inimizade com Satanás. E o teu descendente vai pisar sobre a cabeça dele, né? Ele vai ferir o calcanhar, Satanás vai ferir o calcanhar desse descendente, mas ele vai pisar. Ali naquela hora, Deus já estava falando de Jesus, tá? Então, naquele momento, Deus já estabeleceu um plano. Ninguém pega Deus de surpresa, viu, gente? Nem Deus fica assim: nossa, a Márcia fez uma coisa tão terrível, e agora como eu vou resolver? Nada disso. Ninguém pega ele de surpresa. Ele sabe muito bem como ele já está em tudo planejado, e tudo ele vai fazendo contribuir para o nosso bem. Então, o remédio de Deus para a doença do pecado é a cruz, gente. Então, o sacrifício de Jesus é a base para nós sermos curados em nosso interior, tá? Então, para resolver pecado, não adianta querer procurar em outro lugar. Nós conhecemos a palavra de Deus e alguns de nós já têm uma caminhada já, né, grande com o Senhor. Mas sabe o que eu percebo, gente? Que às vezes a gente fica
a gente despreza essa obra aqui. Então a gente começa a pensar que a gente vai ser curado, ser liberto de algumas coisas. Eu vou fazer um jejum forte, eu vou fazer uma oração, eu vou ficar repreendendo isso até passar. Olha, se a gente simplesmente olhar para a obra de Cristo e crer nela, a gente não fica mais preso a nada, a gente não fica mais doente dessa pior doença de todas, nunca mais. A gente precisa crer naquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já revelou. Então eu volto a dizer, não há desculpa para nós de falarmos assim, olha, eu não consigo me libertar desse tipo de pecado, é mais forte do que eu. Não, gente. A obra da cruz já foi feita. Não tem como falar assim, eu não consigo me libertar deste medo. Eu não consigo me ver curado dessa revolta. Eu não consigo ver cura para essa minha dor. Já faz tantos anos, estou na casa de Deus e não fui curado disso. Essa obra aqui, Jesus já morreu na cruz. E já ressuscitou também. Então nós somos portadores dessa mensagem, não de outra. Nós não somos portadores da mensagem que a gente precisa fazer uma terapia psicológica e gospel para a gente ser sarado. Nós não somos portadores desse tipo de mensagens. Onde a gente precisa fazer a graça tem que nos custar algo. Eu já ouvi isso de crente, falando assim, olha, a graça, ela não é de graça. A graça custa algo. Como assim custa algo? Custou sim a vida de Cristo. Mas querem dizer que para você entrar nisso, você precisa fazer algumas coisas para conseguir ter acesso. O que você precisa fazer é crer. Esse é o teu preço, então. Porque o preço que Jesus pagou foi a vida dele. E agora o meu preço qual é? Crer. Porque não foi o que ele falou? Que é para nós crermos. E até o próprio apóstolo Paulo falou para o carcereiro. Se você crer, você será salvo e até a sua família vai ser salva. Qual é o preço que a gente paga, gente? Fé. Na obra que Jesus fez. Nada mais que isso. Nada de criar, eu tenho que fazer 20 horas, eu tenho que acordar de madrugada. Como fosse um preço a ser pago. Não tem pessoas que pensam assim? Ou eu estou falando aqui, vocês nunca ouviram isso antes? Tem gente que acha que tem que fazer as vigílias porque tem que participar, porque é assim que vai agradar a Deus, porque tem que fazer algum tipo de voto, de algum sacrifício humano, físico, deixar de comer alguma coisa por muito tempo. Eu já conheci um rapaz, logo no início que eu me converti, que ele queria ficar 40 dias sem comer nada. Sabe, e só bebendo, e aquele rapaz ali estava ficando doente mesmo, mas ele queria, porque ele queria vencer aquilo, porque ele achava que assim ele, sei lá, ia alcançar o céu daquela forma. Gente, é fé. E aí o jejum, a oração vai fazer parte da nossa vida mesmo, mas não como um meio para alcançar a bênção, mas sim como uma consequência. Por eu crer em tudo isso, eu vou fazendo isso por amor, porque eu gosto, porque eu acordei de madrugada e eu entendi que é um bom momento para ficar com o Senhor e aquilo não me é pesado. Não me é uma coisa que, se eu não fizer, será que Deus vai me punir? Os votos que a gente faz aqui na igreja, de jejum, de oração, que a gente está fazendo essas semanas todas aí, elas têm esse propósito da gente se posicionar, mas nunca gerar em nós um peso. Poxa, ai meu Deus, eu estou 7 domingos comprometido, misericórdia, será que eu consigo cumprir este voto? E se eu quebrar, o que vai ser da minha vida? Eu não estou falando para você fazer as coisas sem seriedade, mas não é para ser um peso, gente. É para ser uma coisa que você faz com entendimento, com alegria, com seriedade, mas sem achar que, porque você fez isso, agora Deus tem a obrigação de fazer a coisa na hora que você quer, do jeito que você quer, porque afinal eu fiz os votos, Senhor. O Senhor não vai responder? Nada disso, nada disso. As nossas atitudes são por fé.
e por amor e por entender o que ele fez na cruz. A gente precisa lembrar mais do que ele fez na cruz, gente, por nós. O remédio de Deus para essa doença incurável foi a cruz, e nada mais do que isso, hein? O que é expiação, né? Conceito de expiação, já que a gente está falando que é a expiação de Cristo. Se a gente lembrar do Velho Testamento, expiação vinha dessa palavra capar, que era o quê? Esconder, cobrir, redimir. Então, em Levítico, capítulo 16, todo ele tem alguns subtítulos. Eles vão mostrando de instruções de como os sacerdotes deveriam fazer o dia da expiação, que era o dia da cobertura, né? O dia do Yom Kippur, que até hoje os judeus comemoram, que é o dia do perdão. Eles chamam de dia do perdão, onde o pecado do povo ia ser encoberto, tá? Capar, expiação era cobrir, né? Esconder. Redimir vem depois, porque eles apenas cobriam o pecado. Mas no Novo Testamento, o sentido de expiação é de apagar. Aí vem redimir, absolver. No Antigo Testamento, o povo ficava muito feliz quando eles levavam os sacrifícios deles. Era aquele dia onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era um dia no ano isso, do Yom Kippur, do dia da expiação. E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia essa expiação. Ele matava o animal, né? Aqui, ó, eles recebiam na entrada do tabernáculo. Esse sangue do animal, vocês estão vendo ele colocando numa bacia, né? Ele vai matar o bichinho e depois vai sangrar. Então, depois vai assar o bicho e tal. Mas o sangue, ele vai ser levado nesse dia, no ano, pelo sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Então, lembre que a Arca da Aliança ela era feita de madeira, mas por fora era revestida de ouro e tinha... Lá dentro estava as tábuas dos mandamentos, estava a vara de Arão que floresceu, né? Falando que é dali que vem o sacerdócio, a tribo de Levi. E em cima tinha uma tampa, também recoberta de ouro. Essa tampa chamava de propiciatório. E depois, em cima da tampa, tinha os querubins alados, olhando para baixo, né? Nesse propiciatório, esse é o lugar onde o sacerdote vai jogar, aspergir o sangue sobre aquilo. Esse simbolismo todo, o que é? A Arca da Aliança simbolizava ali a presença de Deus. O sangue apaga pelos pecados. Os pecados, eles não são esquecidos por Deus. Então, como eu vou cobrir aqui, o capar, cobrir esse pecado com sangue. E o propiciatório tem esse nome porque vem de propício, que é tornar favorável a alguém. Então, por isso que eles jogavam ali, tá? No Antigo Testamento. Era um simbolismo de algo que Jesus ia fazer por nós, tá? Então, pense, ó, tinham as ofertas... vamos dizer assim, ofertas mais... que não ficavam só um ano para se fazer, mas cotidianas. Tá? Então, quem era pobre, quem era rico, levava um touro, levava um boi. Né? Quem não era tão rico, levava um novilho, até chegar naquele que só podia levar um parzinho de rolinha. Né? Então, você vê que ninguém ficava cobrando coisa que ninguém podia. Como Maria e José eram pobres. Né? Quando eles vão apresentar Jesus no templo, vocês têm que ver, vejam isso, se vocês não viram ainda. Eles levam um par de rolinhas. Rolinhos não, rolinhas. Né? Porque eles eram pobres, era a oferta que eles tinham para dar.
Então tinha essas ofertas, mas essa do dia do perdão, da expiação, uma vez por ano, era assim que acontecia, tá? O sangue no propiciatório da Arca da Aliança. Não no povo. Gente, a gente ouviu isso daí, joga no povo. Não, é no propiciatório. Cada uma. Vamos lá. Na cruz, Jesus Cristo consumou a obra de expiação, criando a possibilidade de relacionamento, criando a possibilidade do restabelecimento das relações entre Deus e o homem. Ninguém pode falar que não precisa desse sangue de Jesus. Ninguém pode falar que não precisa dessa obra expiatória. Porque só esse texto aqui, já mostra que todos precisam. Todos precisaram e vão precisar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu pequei, eu não tenho mais acesso ao Senhor. Foi isso que aconteceu. Foi isso que Abraão e Eva fizeram em nosso favor, tá? Fechar a porta para nós. Quando eles pecaram. Então, todo mundo pecou. Porque estava todo mundo doente. Porque a doença é contagiosa. Você já nasceu com isso. Foi passando para o outro, foi passando. Todo mundo nasceu com a natureza pecaminosa. Então, todos pecaram. E destituídos ficaram, Foram da glória de Deus. Sendo justificados, justificado é perdoado, absolvido, pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Só que qual é a base para isso? Redenção que há em Jesus Cristo, o qual Deus propôs para a propiciação. Coloquei ali, tá? Em itálico, só para fazer esse comentário. O que é propiciação? Que propicia, que faz tornar favorável. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus foi muito paciente com a gente. Então, os nossos pecados ferem a Deus. Quando você peca, quando eu peco, nós ofendemos gravemente o Senhor. É a coisa que mais ofende a Deus é quando a gente peca. E Isaías, que a gente leu aqui no início, mas tem um texto no livro dele também que ele fala o que as nossas transgressões fazem divisão entre nós e Deus. É como um grande muro que a gente levanta para ficarmos separados de Deus. É o nosso pecado. Nosso pecado não confessado. Olha como isso é sério. Você é crente, você já foi salvo, Mas esses pecados que a gente comete no dia a dia, se a gente não confessa, a gente vai levantando um tijolinho por vez até nos separarmos completamente do Senhor. Então, porque pecar a gente vai. Só que você tem como resolver isso? Pedindo perdão e Jesus vem te purificando de novo. E de novo, e de novo. Mas quando você encobre o seu pecado, você não é perdoado e você vai se separando de Deus. Então, no Antigo Testamento, o sangue daqueles cordeiros, eles só faziam o quê com o pecado da gente? Daquelas pessoas, Se a gente tivesse nascido naquela época, o que ele faria com os nossos pecados? Aquele sangue daqueles cordeiros? Só encobria. Mas em Jesus, agora, foi um sacrifício feito por todos. Nunca mais precisa que haja cruz novamente. Então, agora, o sangue de Jesus, ele vai e apaga. Não, nem de animais, nem de pessoas, nem de nada. Então, um ano vai lá, aquele sangue cobre. Está lá. Aí vamos para o outro ano. Aí cobre. Então você vai juntando, Todos aqueles pecados, eles não foram apagados. Eles só foram colocados para frente, gente. Cobertos. Mas só foram colocados para frente. Todos esses pecados vão ser encontrados lá na cruz. A salvação de Jesus, ela foi ativa. Ela salvou as pessoas daquela época, mas ela também tem um poder retroativo. Jesus apagou todos os pecados que estavam acumulados até ali. E os pecados também que iam ser cometidos por nós, inclusive. Então, pensem,
Não sei se é para a gente imaginar isso, mas sim, o peso de Jesus ali na cruz, ele recebeu tudo isso ali, naquele momento. Teve oportunidade também. Então, ninguém nunca vai para o céu e para o inferno sem ter pelo menos uma oportunidade na vida bem clara. Tá? O pessoal vai de livre escolha mesmo. Se vai para o céu, se vai para o inferno, é por consciência mesmo, própria. Eles vão conscientes. A necessidade da expiação. Por que é necessário que haja o perdão dos pecados? Por que há a necessidade dessa doença ser extirpada do pecado? Né? Em primeiro lugar, para a gente ter relacionamento com Deus. Porque a gente não viu aqui que os pecados fazem separação entre nós e Deus, que é uma grande ofensa contra o Senhor. Deus é santo e justo. Não tem como a gente estar na presença dele cheio de pecados. Deus é santo por natureza. Todo pecado constitui uma ofensa à santidade de Deus. E, consequentemente, na quebra da vontade do Senhor. Então, Deus, por não poder se esquecer dos nossos pecados, Ele quer uma satisfação, né? Tem que ter uma satisfação do seu caráter ofendido. Sangue, só com sangue que há perdão para os pecados. Só o sangue de Jesus que houve perdão para eles. Então, coloquei aqui 2 textos que falam mostrando a santidade do Senhor, né? Só parte A, o Salmo 33, verso 5, que fala que Deus ama a justiça e o juízo. E o outro Salmo também, 89, 14, também a parte A. Justiça e juízo são a base do trono de Deus, hein? Olha o que sustenta o trono do Senhor. Justiça e juízo são a base do trono do Senhor. Porque também há necessidade de expiação. Porque o homem é pecador. Não tem quem possa falar que não é. Deus é santo por natureza e o homem é pecador por natureza. Por que ele é pecador por natureza? Por causa da queda de Adão e Eva, do homem, lá em Gênesis 3. Isso é real. Realmente, eles desobedeceram ao Senhor de verdade. E isso afetou todos nós. É a consequência que eles deixaram para toda a humanidade. Mas Jesus resolveu isso. Tá? Glória a Deus por isso. Então, existe a confissão de Westminster, que a gente tinha visto semana passada, ele falando sobre o Espírito Santo. E agora, esse concílio, né, dos reformadores entraram no seguinte conceito sobre o pecado, né, o homem caído. Então, olha o que eles falam aqui. O homem caindo em um estado de pecado, por ele estar em pecado, ele perdeu totalmente todo o poder de vontade a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. O homem caído, ele não tem vontade, ele não tem inclinação para nenhum bem espiritual. Ele rejeita as coisas de Deus, ele não quer, ele não tem interesse, ele não tem fome, ele não tem sede de justiça para ser saciado, tá? O homem caído. E de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Ele está longe de Deus, ele não quer a Deus, porque ele está caído, ele não tem entendimento também das coisas do Senhor. Como é que ele, por si próprio, vai se curar? Em primeiro lugar, porque o homem caído, ele não reconhece que ele precisa de ajuda. Ele desconhece Deus, ele não quer Deus, ele nem acredita às vezes que Deus existe. Ele é orgulhoso, né? Então, como que ele vai se preparar para isso? Ele não tem nenhum recurso bom, de bem espiritual, para ele poder preparar essa casa para Deus. Preparar essa história para Deus.
Tá? Então, jamais, mesmo que ele tenha virtudes humanas, jamais, espiritualmente falando, ele é extremamente miserável. Ele pode até ter virtudes humanas, eu quero que vocês entendam isso. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser uma pessoa honesta. Mas espiritualmente falando, ele é miserável. Ele não consegue, ele pode até tentar, por ser orgulhoso. Por achar que ele tem orgulho de ser bom. Entendeu? Eu sou tão bom que eu sou orgulhoso disso. A justiça própria. Mas ele não tem, ele é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Ele precisa da expiação de Jesus, do sangue de Jesus sobre ele, para assim ele começar a ter entendimento, para assim ele começar a ser transformado. Tá? A natureza da expiação de Jesus. O que a expiação de Jesus trouxe para nós, pessoal? Primeira coisa, a natureza da expiação, ela é substitutiva. Jesus tomou teu lugar. Ele sofreu em seu lugar. Ele te substituiu. Aonde a gente vê isso? Que texto que a gente vê isso? Gálatas 3:13 que eu tinha escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso já era uma coisa que estava na cultura judaica, né? Toda pessoa que fosse morta dessa forma, por cruz, era considerado por todos como um grande criminoso, uma pessoa muito ruim, uma pessoa amaldiçoada. Era o sinal máximo de uma pessoa amaldiçoada, era alguém ser morto numa cruz. Jesus foi morrer exatamente numa cruz. E aí ele fala, ele se fez maldito por nós. Quem que merecia ir para aquela cruz? Quem que era criminoso? Jesus não tinha pecado. Foi o injusto, foi o justo pelo injusto. Ele não tinha pecado. Por que ele foi lá? Então, quem que tinha que subir aquela cruz? Tem uma canção que eu não sei quem é que canta e fala, eu vou subir à cruz. Né? Tá errado isso, essa frase dessa música. Subirei à cruz. Quem subiu à cruz foi o Senhor. Eu não tenho que subir. Ele já subiu por mim. Agora eu só aceito e glorifico a Deus por essa obra que Ele fez na minha vida. Né? Ele me substituiu, aí eu vou querer, eu não vou desfazer, deixa eu subir. Não, você não sobe. Você pode tomar a cruz sobre si. Ou seja, a salvação que Ele te colocou, a renúncia que você tem que fazer nessa vida aqui, neste mundo. Mas subir a cruz, não. Ele fez isso, tá? Ele se fez maldito por nós. Por que Ele se fez maldito? Porque a palavra fala, né? Que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, que é a cruz, como Ele morreu. Foi obediente ao Senhor, obediente até a morte e morte de cruz. Para que eu e você não precisássemos ir para lá. Porque a gente também não vai conseguir pagar, né? Pelos nossos próprios pecados. A expiação de Cristo, ela também é reconciliadora. Por quê? Em Isaías 53 fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Paz. Marquem aí, tem 3 sentidos, eu não escrevi. Mas marquem aí, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Na cruz, Jesus liberou para nós 3 sentidos, 3 verdades e benefícios a respeito da paz. Em primeiro lugar, paz com Deus. Em Romanos 5:1 fala isso, que agora justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus. Isaías 53:5. 53:5. A paz tem 3 sentidos na Bíblia. Ele liberou paz com Deus. Então você pode sim, agora, através do sangue de Jesus liberado sobre você, Ele te tornou favorável. Ele te tornou propício, digno
para chegar diante de Deus. O que faz a gente ter acesso agora à sala do trono, o que faz a gente ter acesso a entrar no Santo dos Santos, espiritualmente falando, nessa presença de Deus, é porque agora a gente está digno para entrar, propício. Ele nos tornou favorável para com o Pai. Os pecados agora foram perdoados. Então a gente não vai entrar ofendendo o Senhor, a gente está perdoado. Então eu tenho paz com Deus agora. Eu posso ter confiança, né? Hebreus fala isso. Eu tenho que chegar diante do trono da graça com confiança. É isso que ele fez comigo. Porque não tem mais nada de errado entre nós e o Pai. Temos paz com ele. Outro sentido de paz é que nós temos agora a paz de Deus em nós. É a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que Jesus falou que a gente teria neste mundo. A gente tem a paz de Deus em nós, para nos aquietar, para nos equilibrar e também para a gente compartilhar com as pessoas. A gente é pacificador. A gente pode chegar nos lugares e deixando rastro de paz. É assim que tem que ser. A gente tem a paz de Deus em nós. Não é só para eu ser gulosa e ficar só comigo isso. Gente, tem um propósito de você compartilhar, de você... Isso, é verdade. Não paz do Senhor, é a minha paz eu te dou. Paz seja convosco. A paz que Deus deu para mim, eu dou para você. Entendeu? Não é a paz do Senhor. Ah, a paz do Senhor. Deus tem paz mesmo. Eu quero saber se você tem para me dar. Né? Fica muito vago. Oh, paz do Senhor, Deus é fiel. Tá? Eu sei que Ele é mesmo, mas você é. Então, essa obra que Jesus fez, ela me fez ter paz com Ele, paz em mim, e para eu dar, né, para as pessoas. Então, e paz com os homens, que é está em Efésios 2, 14 e 15. Através da obra de Jesus, da expiação de Jesus, agora eu tenho paz espiritual. Eu não tenho medo dele. Se você pensar em uma pessoa que você está com um relacionamento rompido ou abalado, só de pensar nessa pessoa chegando, ou você vai ter que conversar com essa pessoa, você tem paz? Não. Tem gente que não tem paz com Deus. Então, quando pensa em Deus, olha o Senhor, você prepara que o Senhor vai voltar, vixe. Olha, o mundo vai acabar. Então, tem gente que fica assim porque tem medo, porque não tem paz com Ele. Então, quando Jesus entra em nós, a gente está tudo bem, a gente fica feliz, a gente fica com aquela vontade, a gente fica falando assim, ai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem logo mesmo, porque eu estou em paz espiritual, agora a paz emocional, paz de Deus em mim, e a paz social. Tudo bem com todo mundo, a paz com todos os homens. Quer ver isso? Ó? Efésios 2. Vamos ver que paz social é essa aqui, ó. 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a barreira da separação que estava no meio, na sua carne, tá vendo ó, a expiação de Jesus aqui, ó? Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, em Jesus acaba a divisão, em Jesus acaba a inimizade, em Jesus, através da obra de Jesus, acaba a facção, eu sou melhor que você, panelinha, essas coisas todas. Rixas, porque isso tudo é obra da carne. Né? Inveja, ciúme. Ah, eu sou uma pessoa ciumenta mesmo. Para com isso não é bom, não. Isso não é bom, porque onde há ciúme não tem paz, gente. Aonde há competição não tem paz, que é o espírito faccioso. Sabe, a pessoa competitiva? Não tem paz. A gente começar a brincar um pouquinho com alguma coisa,
uma dama que seja. Se a pessoa tem um espírito faccioso, é terrível, né? Não dá mais vontade de brincar, não dá mais que a pessoa quer ganhar, quer não sei o quê, ela te olha com um olhar fulminante. Vai jogar uma bolinha, vai brincar com alguma coisa para você ver o que acontece. Então, aonde está esse espírito, não tem paz social, né? Então, Jesus ele faz em nós, no meio de nós, essa paz florescer. A expiação de Cristo, ela é também curativa. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Onde está o verbo, gente? Passado, presente ou futuro? Passado. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Por que a gente está esperando ainda ser curado, hein? Quando Deus quiser, se Deus... Ai, olha, eu tenho uma bronca disso. Quando eu oro por alguém, a pessoa fala assim, se Deus quiser, eu falo, ai meu Deus, não entendeu, foi nada. Não é se Deus quiser, Deus já fez aqui, ó. Sabe? Nós já fomos sarados, gente. Nós já fomos reconciliados. Ele já substituiu o nosso lugar. Você fala assim, ai Deus, parece que o Senhor não está me entendendo. Oh Deus, por que o Senhor não me abençoa? Oh Senhor, como está demorando. Parece que o Senhor não está me ouvindo mais. Olha aqui, a obra da cruz, Ele já te substituiu, Ele te entende muito bem. Parece que Deus não está me entendendo, Ele já tomou o teu lugar, meu filho. Minha filha. Como Ele não te entende? Ele já passou por tudo aquilo ali antes de você. Exatamente para te mostrar, olha, eu te entendo. Eu sou solidário com você. Eu amo você. Eu sou muito compassivo. Então, olha, gente, a obra é substitutiva. A obra é reconciliadora. A obra, ela é curativa. Ela já foi. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os efeitos dessa doença terrível. O pessoal tem medo de câncer, né? Tem gente que não gosta nem de falar. Câncer, não fala essa palavra. Aquela doença. Morreu daquilo. Daquilo o quê? Pode ser tanta coisa. Daquilo. Né? Tem medo de falar. E não tem medo de falar. Não tem medo de se afastar do pecado. Às vezes até abriga o pecado com ele, achando que vai controlar. Conta uma história de um homem que quis ter como bichinho de estimação uma jiboia. Ele encontrou a bichinha lá, ela tinha sido atropelada, ele ficou com misericórdia por causa da cobra, e aí começou a cuidar da coitada da cobra. E aí, todos os cuidados, dando comidinha na boca da cobra, né? E estava frio, ele aquecia a cobra, né? Com o cobertor e não sei o quê. E ela estava ainda tão fraquinha. Aí ele colocou para dormir com ela na cama, né? Para cuidar, coitada da cobra, né? O que vai ser deste mundo se aquela cobra morrer e não sei o quê. E fazendo carinho na cobra e tal, né? Aí ela foi, né? Foi ficando boa, foi ficando forte, foi ficando... Né, dizem que elas têm uma força naqueles músculos dela, né? E tal, e ele lá cuidando da cobra, e com ela na cama e tal. De repente a bicha estava bem forte, olhou para ele assim, nheque nele. Né? E aí ele ficou, e ela lá agarrada no braço dele assim, ó. Quase que mata ele. Isso é uma ilustração de algumas pessoas que ficam abrigando, cuidando, com dó do pecado. Né? Não, pode deixar, o que tem? Isso não é nada. Isso não mata ninguém, não. Ai, que bobagem. Falar um pouquinho mal de não sei quem, né? Comprar um negócio em piratinha, que mal tem, gente? Dar uma desobediênciazinha para algo que Deus falou claramente para fazer, não faz? Não, isso não vai pegar nada. Não vai pegar nada. De repente, meu filho, aquilo ali cresceu, já fortaleceu, você nem percebeu. Porque a palavra fala que o pecado, ele é assim. Ele vai sendo gerado, ele depois vai amadurecer e vai consumar, vai nascer. Como as crianças, né, são geradas, elas vão amadurecendo, daqui a pouco chega uma hora que ela vai nascer.
O pecado é assim também, todo tipo de pecado. Então a gente tem que temer a Ele. Wesley falou isso. Falou, olha, me deem aí pelo menos 100 homens. 100 homens só, eu preciso. Que amem a Deus mais que tudo, que temam o pecado, e eu vou incendiar o mundo com esses 100 homens. Nem precisa mais. Então, se você amar a Deus com todo o teu coração e quiser o pecado cada vez mais longe de você, aí sim você vai estar caminhando o caminho de santidade. Deus é santo, a gente tem que ser santo como Ele é. Mas nunca a gente vai caminhar dessa forma, desprezando a obra que Jesus fez. Você precisa do sangue de Jesus sobre você, gente. Jesus fez isso na cruz. E quando eu confesso meu pecado, o apóstolo João falou, ele te purifica. O sangue de Jesus te purifica de toda injustiça. Então eu preciso, quando eu errar, eu preciso rapidamente confessar. Porque aquilo é uma cobra que está ali, ó, me rodeando. Ah, você tem medo? Se você visse uma cobra ali, você iria para onde? Ia para lá, ah, que bonitinha. Você vai para cá, você vai subir nas paredes. Olha, eu não desço lá. Você tem medo disso, você quer se afastar daquilo mais rápido, não é? Hã? Hã? Ah, mas você chama o bombeiro, você vai fazer alguma coisa, você não vai lá. Não é? A gente deveria fazer isso, a gente deveria olhar para o pecado dessa forma. Temer Ele. Temer a Ele. E não querer ficar, vamos fazer uma trégua, vamos fazer uma brincadeirinha. Não, eu temo você, eu quero você bem longe de mim. Temer é no sentido de repulsa. Não é ficar lá apavorado, batendo canela por causa disso. Mas é repulsa, eu quero você bem longe de mim. Tiago fala isso, quando você for tentado, nunca diga que é do Senhor. Que você está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta pelo mal. Quando você é tentado, você é seduzido. Ele usa essa palavra. Pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos carnais e egoístas. Ela vai essa piton, ela vai te envolvendo. Sabe aquele filme de antigamente, aquela naja? Ela vai levantando, você vai assim, ó. Vai te hipnotizando, de repente, o bicho está lá, abrindo aquele negócio e a pessoa Se a gente olhar o pecado como algo que faz separação entre nós e Deus, eu fiquei 30 dias separada do Senhor, olha. Eu nem senti falta. Eu nem fiquei, chateada, nem fiquei fraca, nada. Não senti falta de Deus esses 30 dias. Você vê como é religioso isso? Como a religião, ela é um caminho que o homem e o diabo inventaram? Para querer substituir o relacionamento com Deus? Porque tudo, gente, se resume a relacionamento saudável com Deus. Não há uma obrigação de fazer as coisas porque eu tenho que fazer. Isso é muito ruim, é muito desgastante. Você casar com uma pessoa, por exemplo, você ter seus filhos e depois você... Olha, como domingo que vem vai ser dia dos pais, né? Aí o filho trata mal o pai, pra caramba, despreza o pai... Às vezes zomba da cara do pai, critica o pai. Aí chega no domingo, no segundo domingo de agosto, de todo o ano, uma vez no ano, tá? Aí chega lá, olha pai, para você, parabéns pelo seu dia, tal. Te amo, tá? Que relacionamento horroroso é esse? Olha, eu cumpri minha parte. Essas pessoas aí estão com esse espírito. Eu cumpri minha parte, está tudo bem. Não está tudo bem, não, está tudo errado. Isso não agradou o Senhor, continua sendo uma ofensa a Deus, tá? Então, pecou, qual é o caminho mais correto, qual é o caminho mais certo para você ter paz com Deus? Confessa logo, para que deixar isso para amanhã? Uma das coisas que acontece na ceia é, sim, a gente relembrar, é o momento de agradecer a Jesus. Agradecer, façam isso em memória de mim, o quê? A obra da expiação, gente. Então, eu vou venerar esse momento, eu vou glorificar Deus por esse momento. Por isso que eu peço perdão também, mas eu não posso deixar só para esse momento. Então, não é que vai ser o momento da expiação, porque já foi, porque Jesus já cumpriu isso.
Mas sim, se você precisa de perdão naquela hora também, Ele te cura naquele momento, Ele te perdoa naquele momento também. É um momento de comunhão com o Senhor e é um momento também onde coisas sobrenaturais acontecem. Tudo no dia de ceia como hoje. Tá? Então você tem que vir com essa expectativa, sim. Por isso que você deve se preparar, sim. Você não vai ser só um memorial. Vai ser um memorial e mais um monte de coisas que vão acontecer. Quando eu como do corpo de Cristo e bebo do sangue de Cristo, coisas sobrenaturais acontecem com a minha vida. E eu tenho que crer nisso, eu tenho que buscar isso. Como aquilo que aconteceu com Elias, aquilo ali foi um tipo, a gente chama de antítipo. É um simbolismo da ceia na vida dele. O anjo veio e deu um pão para ele e deu uma água, lembra? Para Elias, quando ele estava descansando ali debaixo do zimbro, que ele estava fugindo da Jezebel, estava muito cansado. Ai, gente, pelo amor de Deus, fugindo com medo, com tudo, com cansaço. Imagina tudo que está acontecendo com aquele homem. Se aquele homem tinha gastrite, se aquele homem tinha dado tudo nele. E aí ele está exausto. E aí ele descansa debaixo do zimbro, quando o anjo o acorda e fala, agora você vai comer, filho. Agora você vai comer. E aí dá um pão e uma água para ele. E com essa força que ele recebeu, 40 dias e 40 noites. Elias comeu isso, esse pão, bebeu essa água. Isso é um tipo do que acontece com a gente na ceia. Você está comendo o corpo de Cristo. E bebendo o sangue de Cristo. Gente, quando isso entre você, não é só para você lembrar, não é só um elemento para você lembrar, não, é algo espiritual que acontece. Então, por isso que a gente sempre estimula vocês, gente, creia que você está curado agora, não é possível. Olha a própria vida de Deus em você. E Jesus fala, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. Sempre lembrando, a expiação foi a minha expiação, a expiação de Cristo foi que te curou. E ela tem esse poder hoje, no que você precisar. Então, venha com essa expectativa hoje, também de entender melhor, você entendeu melhor o que é expiação, qual é a natureza dela, substitutiva, reconciliadora, curativa. Os efeitos do pecado já foram desfeitos pelo sacrifício de Jesus. Já foram desfeitos os efeitos do pecado. Então, as doenças, você já foi curado. As maldições, por isso que a gente sempre fala para vocês, gente, vocês não precisam ter medo de maldição hereditária. Porque eu não preciso ficar, preocupada com isso. Com o que os meus avós fizeram, com o que eu estou perdida se eu fosse pensar nisso. Perdidíssima, porque meus avós, meus bisavós, meus trisavós, tudo extremamente idólatra. Até galinha. Como é que você sabe dessa história aí, Ari? Tem um monte que parece uma galinha. Não sei onde que o pessoal vai lá fazer peregrinação. Como é que chama esse lugar mesmo? Como? Galinhos, a cidade. Fica perto da onde ali? Lá de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Sabe? A pedra parece uma galinha, o pessoal adora aquilo lá. E adora tudo com esse tipo de coisa, sabe? Tantas histórias, que deve ter na minha família lá, de adultério, de tantas coisas. E aí eu vou ficar assim, olha, eu não estou vivendo uma vida plena hoje, porque sei lá, deve ter algum avô meu, alguma avó minha, alguma tia minha que deve ter feito alguma coisa aí que eu não... Sangue de Jesus, ele me purifica disso daí. Eu já fui sarada, já fui liberta disso. Essas maldições não pegam mais em mim. Se estava pegando aquele espírito que passou para o meu avô, que não sei o quê, todo mundo da minha família bebe. Sabe? Todo mundo da minha família foi ladrão. Todas as mulheres de tal família são dama, mulher é dama. Sabe? Mulher dama. Ou são todas que casam e traem marido. Já ouviram essas histórias assim? A família de fulano de tal, a família dos tal, todas as mulheres traem marido. Então, se é espírito de pombagira,
Ó, se eu criei em Jesus, a minha vida acabou. E não vai acontecer comigo, não vai acontecer com a minha filha, não pode ter a casa das 10 mulheres, nem das 7 mulheres, das 10 mulheres, não interessa. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, tirou o meu pecado, da minha família. Estou curada, estou salva, estou liberta. Pelas suas pisaduras, nós já fomos curados. Então a gente não precisa, pessoal. Não precisa esperar. Ai, quando Deus quiser manifestar a sua graça, a misericórdia na minha vida, um dia eu vou ser liberto. Você já foi liberto. Você já está liberto. Ande em conformidade com isso, você só precisa crer. Ele já pagou o preço, ele já entregou a vida toda. Qual é o meu preço? É crer. Eu tenho que ser crente, você tem que ser crente, só isso que o Senhor está esperando de mim e de você. E viver uma vida coerente com essa obra da expiação, pessoal. O sangue de Jesus, ele é sim, foi sim, suficiente para nos salvar. Conclusão. Para que uma pessoa seja curada, não dá apenas para tratar dos sintomas. Quando uma pessoa está doente, já lembrando que o pecado é a pior dentre todas as doenças, né? Ninguém se livra dele, é mortal, é degenerativo, é contagioso, é mortal. Mas eu não vou ser curado de uma doença se eu apenas tratar os sintomas, não é assim? Você não cura se você tratar só os sintomas. Se a pessoa está com câncer de fígado, e aí sente uma dor, sim, nas costas, ela não sabe de onde que é, fica aquela dor ali. Ela toma Dorflex todo dia ela toma, de 8 a 8 horas. Vai sarar? Não. Vai só mascarar o problema. Então, você fica assim, com aquele espírito dentro de você, assim. Alguém recebe uma bênção, você fica com raiva, você fica com inveja. Deus, por que não chegou a minha bênção? Vai ter dia de batismo. Batiza uns irmãos ali. Aí aquela pessoa que você orou ainda não foi batizado. Você fica, Senhor, até quando isso? Você fica com uma inveja do outro que recebeu uma bênção. Adianta só tratar esses sintomas, falar assim, não, deixa eu melhorar a minha cara, senão vão perceber que eu estou com inveja. Entendeu? Deixa eu falar um sorriso. Deixa eu melhorar aí. Que bênção. Isso vai sarar você da inveja? Eu lembro que uma vez a Helena estava falando que ela queria escrever um livro, a Helena Tanuri, Diante do Trono. E ela imaginava o livro com uma capa tal, com fotos e tal, né? E aí, um dia no aniversário da Ana Paula, eles chegaram na casa dela e estava lá uma mesa com uns livros. Ela estava fazendo uma surpresa e ela ia abençoar o pessoal com o livro, né? Cada um, ela ia dar um presente. Quando ela olhou, a capa que ela imaginou, que era dourada, quando ela abriu e começou a ver com as fotos que ela também gostaria de colocar. Tipo assim, que é isso, Deus? Você pegou minha ideia, roubou a ideia e deu para ela? Aí ela olhou assim, que bonito, que legal, que bênção. Ela saiu da presença deles, ela foi para o jardim, chorou. Falou, Deus, está difícil de seguir de perto. Eu não quero, eu não aguento isso. Como que o Senhor deu a minha ideia para ela, Senhor? Né? Então, aí ela chega, ela enxuga, chega lá, tudo bem, tá? Deus precisava sarar, né? O sangue de Jesus precisava ir lá curar da inveja. Não adianta só pôr uma casa, vou pôr uma máscara, não vai, gente, não vai. Você pegar, você tem um probleminha de refrear a tua língua. Você gosta de falar da vida alheia. Você gosta de fazer comentários muitas vezes maldosos, sabe? Não adianta você fazer assim, eu vou passar um zíper. Né? Eu vou fazer um voto. Ó as nossas maneiras, ó o nosso jeito. Eu vou fazer um voto, eu vou ficar uma semana inteira sem gritar em casa. Porque eu não posso, né? Gritaria não vem de Deus. Então, eu vou ficar lá uma semana inteira sem gritar. Conheço uma amiga minha, tem uma amiga minha que ela... para esse negócio de não ficar gritando, o que ela fez? Ela comprou aqueles 100 fios de ramal. Então, para não ficar... porque a casa dela é grande igual a minha, né? Pega isso aqui! Aí outro
já vou, né? Ela pegou, comprou esse de ramal e só tocava lá. O outro atender embaixo. Né? Aí a pessoa, ou o filho, ou o marido, demorava, ela já... Fulano, você não vai atender esse telefone não, embaixo. Não adianta, porque eu quero tratar os sintomas. Eu preciso ter um espírito manso e quieto, porque essa é a beleza da mulher. Um espírito manso e quieto. Então, o Espírito Santo me ajuda. Eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida. Senão você não vai sarar, gente. Mesmo que você faça um voto de não falar, mesmo que você faça um voto de não comprar, eu preciso tratar meu consumismo, vou fazer um voto. Não faz isso. Nossa, que cheiro de pipoca é esse? Que é isso? Uma hora dessa? Não adianta você fazer voto para isso. Você precisa tratar a causa. Viu, gente? Você precisa tratar a causa. E não ficar agindo paliativamente. Com uma espingardinha de água, igual as crianças às vezes têm, né? Quanto um dinossauro lá com a espingardinha de água. Não vai acabar nunca isso daí. Tá? Você tem que ser coerente, gente. O cristianismo tem que ser coerente com aquilo que a gente fala, que a gente crê. Então, eu faço a comparação. Você se converteu, o que você fazia antes? Que nem eles falam assim, mas não tem nada demais, é a minha profissão. Eu vou abrir mão da minha profissão, mas de repente, qual é o seu ofício, que você chama de profissão, né? Não é um ofício abençoado, não é um ofício digno. Né? Por exemplo, a pessoa é dono de um bar. É o meu comércio. Mas, meu filho, você vende bebida e cigarro. Eu não fumo e não bebo mais. Mas, dá uma aí. Tá, eu estou enchendo. Quanto você quiser. Traficante. Minha profissão. A mulher... olha, já tem 20 anos de carreira. A outra lá prostituta. Acompanhante. De luxo. Meu Deus do céu, não dá para falar, né, que mesmo que legalize aqui no Brasil, que querem fazer isso, mas não vão conseguir em nome de Jesus, mas mesmo que legalizem, tem a carteira assinada de profissional do sexo. Não é? Então, são coisas assim que são muito ridículas. Tem uma tabacaria, a pessoa, é o comércio dele. Meu filho, você se vira aí... Né? Porque quem vende bebida, por exemplo, por que não quer abrir mão? Porque, gente, dá dinheiro, pessoal. Não dá trabalho. Agora, se abrir um restaurante, dá trabalho, não é, Rose? Né, Max? Dá trabalho fazer comida? Não seria mais fácil lá só vender bebida, o que as pessoas fazem? Dá muito dinheiro isso, e não dá trabalho. E aí a pessoa não quer abrir mão disso. Tá? E é errado, lógico. Se você se converteu, você vai abrir mão. Igual o Zaqueu, parou com o que ele fazia. Eu acho que ganhava muito mais dinheiro cobrando propina, gente, do que o salário dele, tá certo? E ele foi lá, parou com a atitude que ele tinha e ainda foi restituir as pessoas. Creia na obra da expiação, creia que você já foi sarado, já foi curado e ande em conformidade com essa maravilha que é a tua salvação através de Jesus. Aí eu deixo a pergunta, você quer ser curado? O remédio para a fonte, o remédio para nós sermos sarados do pecado é a expiação de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Né? Fomos, nem somos, porque ainda seríamos no sentido de continuidade. Nós já fomos sarados. Você quer ser sarado? Então você precisa entender isso. Você recebeu a palavra de Deus na sua vida, você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Amém. Mas depois, né, conforme essa sua caminhada com o Senhor, você precisa sendo curado, você precisa sendo ali livre, né, dessas acusações. Você precisa desse sangue de Jesus sempre sobre você. Então, viva. O meu recado hoje é para que você deseje viver de forma curada. Deseje viver na bênção de ser aqui
de estar aqui na presença de Deus todos os dias. Não pedir perdão uma vez no mês para sentir que está com a consciência aliviada. Isso é uma atitude religiosa muito enganadora, muito diabólica também, porque ela estagna a vida da gente, né? Deus chama para a liberdade e você fica preso ali diante de uma religiosidade. Amém, pessoal? Vamos orar para a gente entregar essa aula para o Senhor, pedir para o Espírito Santo selar essa aula nos nossos corações também. Senhor, amado e bendito Deus, nós queremos nessa manhã te honrar, te louvar, te agradecer, Senhor Jesus, por essa obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz por nós, por ter ido, Senhor, subido aquela cruz em nosso lugar, ter nos salvado, nos curado, Senhor, nos reconciliado com o Pai. Te louvo, Senhor, porque o Senhor já fez tudo o que precisávamos para a nossa salvação, para a nossa vida plena, Deus, através do Teu sangue. E nessa noite, Senhor, nós ainda vamos cear contigo. Que dia abençoado, que privilégio. Que essa mensagem seja selada de participar da sua ceia com mais gratidão, Senhor, com mais devoção para te entregar, porque o Senhor é de participar da sua ceia com mais gratidão, Senhor, com mais devoção para te entregar, porque o Senhor é maravilhoso, porque não temos muitas vezes não temos palavras para agradecer essa maneira maravilhosa que o Senhor nos amou. Essa maneira, Deus amado, tão preciosa, do Senhor ter cuidado das nossas vidas, do Senhor ter nos escolhido, do Senhor ter nos amado até o fim dessa forma. E assim, Deus, a gente pode olhar para as nossas vidas e ver que as nossas vestes estão limpas. Nós podemos olhar para o nosso interior e ver que fomos curados. Olhar para o nosso exterior também e ver que nós somos curados. Hoje nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus em nós, a gente tem a paz social, Deus, para nós nos relacionarmos com a nossa família de Deus, para nos relacionarmos com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, no meio da nossa sociedade, a gente pode influenciar, a gente pode, meu Deus, tocar, Deus amado, com as tuas mãos, porque temos essa paz em nós. Obrigada, Senhor, por essa transformação nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, por continuar essa obra em nós. E nós queremos te agradecer pela tua cruz, porque ela nos curou da maior doença que poderia ter nos matado, que era o pecado. E nós não queremos abrigar o pecado no nosso coração nunca mais. Nós queremos andar em santidade, porque o Senhor é um Deus santo. Queremos estar na tua presença todos os dias, porque assim, Senhor, o teu trabalho penoso naquela cruz não vai ser de nenhuma forma desprezado por nós, mas vai ser honrado, Deus. E a gente quer honrar esse teu trabalho maravilhoso com as nossas atitudes, com a nossa vida, com uma vida coerente, Deus, com este amor que nós dizemos que temos por ti, Pai. Que em nome de Jesus, a cada dia mais, o Senhor olhe para nós, Jesus, e veja que valeu a pena morrer por cada um de nós, que a gente não tem feito com que a sua graça seja vã, mas nós queremos sim agradar o teu coração e não ofender o coração do Pai, mas fazer o Pai cada vez mais feliz com a nossa vida, com o nosso amor, com a sinceridade dos nossos corações. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.